Gente de todo o meu Brasil, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Esse que vos fala. Tenho prazer, alegria em estar nesse momento transmitindo mais uma palavra para a edificação da nossa vida espiritual. Eu não estou preocupado com o que diz as religiões. Eu me preocupo com o que diz as cartas paulíneas, que é o único que restou para nós, que nós podemos olhar para esta carta e sabemos que dentro desta carta tem algo especial para nós. Então vai um abraço para todos vocês, meus irmãos de todo este meu querido Brasil. E a mensagem que eu tenho para nós é esta: remendo novo não se põe em pano velho. É o título da mensagem. Foi o que Jesus disse para os fariseus. Não se coloca remendo novo em pano velho, e nem vinho novo em André, em bolsa, aquelas bolsas de couro que eles usavam antigamente, velha, porque aquilo pode romper e o vinho pode vir a perder, e o pano novo, aquele remendo novo num pano velho, o pano velho vai continuar rasgando, é como um motor de carro. Não adianta você pegar peça velha e colocar no motor novo, que a peça já está gasta, ela já desgastou, ela já deu o que ela tinha que dar. Você vai colocar, eu vou comprar essa peça, vou pegar essa peça aqui mesmo, esse aqui serve, esse parafuso aqui, isso aqui vai servir. Você coloca uma peça velha ali junto com a peça nova, aquela peça velha vai estragar a peça nova, porque a peça nova ela vai continuar e a velha vai corromper. Aliás, já está corrompida. Então foi isso que Jesus disse. E muita gente, por falta de conhecimento, eles misturam. Eu já tenho ouvido muitos pregadores pegar, por não entender o que significa pano velho e vinho, pano velho e com pano novo e vinho novo com barril ou com vasilha velha. Então não se combina. Então não adianta pegar a velha aliança e querer misturar com a nova aliança. A nova aliança é completamente diferente da velha aliança. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque o evangelho é boas novas. E a lei era condenação e morte. Agora, como pode combinar condenação e morte com o evangelho? Foi por isso que eles tiveram confronto constante com Jesus de Nazaré. Porque Jesus veio não para desfazer a lei, ele veio para cumprir. Mas a sua maneira era completamente diferente, porque ele veio para colocar no coração daqueles homens, como a própria palavra diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram mal. O que é treva na Bíblia? Pecado. Eles estavam tão acostumados em fazer maldade que eles continuavam com o seu coração cheio de maldade. Senhor, é lícito. Peguei essa mulher num ato de adultério. A lei manda que nos mata. E o que diz? O que o Senhor disse sobre isso? Jesus inclinando, estava com a cabeça baixada, escrevendo ali na areia. Ele inclinou-se olhando para aqueles pecadores. Aquele dentre vós que não tem pecado, atire pedra
pedra sobre a mulher. Um erro não conserta outro erro, como diz uma música do Roberto Carlos. Um erro não pode consertar o outro. Então não adianta. É como aqui no Brasil. É proibido. Pena de morte. Não foi aceito. Tentaram aí já algumas vezes. Não. O Brasil não aceita a pena de morte. Eu pergunto, e o aborto? Não há pena de morte? Estão querendo aprovar o aborto. O aborto é uma pena de morte. Está matando o inocente dentro do ventre de uma mulher. Então, como diz Jesus, você escoa um mosquito e engola um camelo. Então não adianta por um lado, não, nós não podemos, porque se criar lei aí de pena de morte, só vai morrer pobre e preto. E muitas pessoas vão ser beneficiadas. Então nós não aceitamos essa lei. Eu lembro quando começaram a fazer um plebiscito sobre isso, eu acho que foi nos anos 90, uma coisa assim, e não aceitaram. Por quê? Mas hoje estão aí querendo criar a lei do aborto. Não só aqui, outros países por aí não aceitam a pena de morte, mas aceitam o aborto que mata o inocente no ventre de uma mulher. Então Jesus disse, aquele dentre vós que não tem pecado, que atire pedra sobre a mulher. Então o homem, como disse o próprio Isaías, que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. O homem não tem justiça nenhuma. Qual a justiça que procede de um homem? Ele sabe, todos sabem o que é fazer o bem e sabe o que é fazer o mal. Você sabe quando você está ofendendo uma pessoa, quando você está ofendendo uma comunidade, uma cidade, uma nação, o que você está sendo para aquela nação, o que você está fazendo de bom e o que você está fazendo de errado. Então você sabe discernir o bem e o mal. Então Jesus foi bem claro, não se pode misturar a lei de Moisés com o evangelho pregado pelos apóstolos. Porque o evangelho, ele diz, eis que o mandamento novo eu vos dou. Me parece que está no capítulo 15 de João, versículo 12. Eis que o novo mandamento. Então era novo. Um novo mandamento eu vos dou, que ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque o amor entre aquele povo não havia. Porque eles entravam dentro da cidade. Israel foi uma das piores nações que existiu no mundo, foi Israel. Não adianta você ficar aí, Israel, a Terra Santa, uma nação eleita, uma nação santa. Foi a pior nação que existiu. Por isso que até hoje, principalmente o mundo árabe, tem bronca, ódio de Israel. Por quê? Porque Israel saía matando, invadiu. Josué invadiu 49 cidades, matava, saqueava, matava mulher, criança de colo, matava os animais, o que servia para eles, que era de interesse deles, levavam, o resto eles matavam e punham fogo em tudo, e ia fazendo isso. Agora, como pode chamar um povo desse de povo santo? Como pode chamar uma terra dessa de terra santa? O que fez de bom esse povo? Desde que saiu do Egito, eles só trouxeram provocação a Deus. Eles nunca trouxeram, mas por causa da palavra de Deus. Veja bem, você pode dizer, mas irmão Nilson, se Israel era desse jeito, por que Deus então o abençoava, fez tantas maravilhas no meio desse povo? Por causa da sua promessa, por causa da sua palavra. O que vê Jeremias, capítulo 1 e 12, uma vara de amendoeira, disseste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra. Sim, velo, sim, mas para cumprir. Então, o que ele prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, ele estava cumprindo. E ainda disse mais, parece que Timóteo, ali no capítulo 13, versículo 12, Timóteo 3 e 12, ainda que somos infiel para com ele,
ele permanece fiel para conosco, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então é por isso. Mas desde quando esse povo saiu do Egito, só trouxe problema. Deus nunca se manifestou com aquele prazer e com aquela alegria. Sempre era trazendo sobre aquele povo castigo sobre castigo. Castigava aquele povo com peste, com doença, com lepra, com fome, com guerra, com perseguição. E até o dia de hoje, o que você está vendo, Israel? O que está acontecendo com aquela pequena nação, Israel? Você vê quantos e quantos pedidos, tanto os países da Europa como os países aqui da América, todos estão pedindo, pare, mas eles não param. Eles gostam de conflito, eles gostam de encrenca, eles gostam de derramamento de sangue, eles gostam de brigar. É um povo assim. Então Deus, olhando para esse povo, Deus disse: não, eu tenho que pôr fim a este povo. Deus ia colocar fim, exterminar com a nação de Israel. Mas Moisés pediu: Senhor, arrependa do teu furor e não faça isso. Eu vou exterminar, vou acabar com toda a nação de Israel. Não vou deixar um vivo. E vocês podem muito bem ver que dos que saiu do Egito, de 20 anos acima, nenhum chegou na Terra Prometida. Deus matou tudo. 40 anos peregrinaram e Deus foi matando. Por quê? Só fazia o que era mal aos olhos de Deus. Então agora veio Jesus e eles continuaram com a mesma ignorância. Então Jesus disse: pode pegar remendo novo, colocar numa roupa velha? Pode pegar vinho novo, colocar no André velho? Não. Então não se pode misturar a velha aliança com a nova aliança, que não tem nada a ver. Porque o evangelho é boas novas. O evangelho é poder. Como disse o apóstolo São Paulo, no capítulo 1, versículo 16 de Romanos: não me envergonhe do evangelho de Cristo, não é o evangelho dos homens. Porque é o poder. É o poder de Deus para a salvação. Ele veio para salvar. Salvar o quê? Salvar a mente, purificar a mente daquele povo. Ele não veio, o evangelho não é como as religiões pregam hoje, levar o povo para o céu. O evangelho é para salvar a mente. Porque o que domina o homem e a mulher é a mente. Mente corrompida. E Jesus veio para limpar. Foi por isso que no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 de Mateus, ele fala sobre a bem-aventurança. Sentando ali na erva e toda a multidão sentou, e ele começou a falar: bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é ser limpo de coração? O que é coração? É mente. Mente limpa. Versículo 7, 5 e 7. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tem que ser limpo de mente. Aquele que tem a mente limpa, ele não tem maldade dentro de si. Bem-aventurados mansos, versículo 5, do 5 de Mateus, que eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os que choram, que eles serão consolados. Bem-aventurado. Então Jesus começa a falar: quem são felizes? Não são aqueles que por qualquer motivo eles levavam a pessoa a julgamento. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 28. Por questão, coisas banal, talvez por você também não gostar daquela pessoa.
Ali diz que por testemunho de 2 ou 3 pessoas você era morto. Chegava lá diante do juiz, diante de Moisés, diante daquelas autoridades, dizia: olha, esse homem fez isso, 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 isso. Pronto, aquela pessoa era morta. Matava uma pessoa sem piedade, sem misericórdia. Naquele tempo não existia misericórdia. Foi por isso que Jesus disse: misericórdia eu quero, 12:7 de Mateus. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Deus quer que você não seja como os judeus foram. Judeus não adianta você querer copiar Israel. Você querer algo de Israel, bandeira de Israel, pegar lá o costume, o sistema de Israel e trazer para o Brasil e querer ser o exemplo de Israel. Israel não tem exemplo nenhum para nós. Quem tem o exemplo, que deu o exemplo, Cristo de Nazaré, Jesus de Nazaré. Ele foi morto por quê? Porque ele queria, mas não conseguiu. Ele queria, mas o povo permaneceu na sua rejeição, na dureza dos seus corações. E por isso eles não alcançaram. Eles, ainda até o dia de hoje, diz que lá em Jerusalém existe um muro que restou do velho templo. Muro chamado como Muro das Lamentações. E eles ficam batendo a cabeça ali, clamando: nós queremos o Messias, nós queremos, estamos esperando o Messias. Pô, eles vão, sabe quando ele vai voltar? Never. Então não adianta, porque ele veio, mas foi rejeitado e foi morto. Então acabou. Israel não existe para Deus. Israel existe para o mundo visível. Esse mundo que nós estamos vivendo, a ONU criou, como eu disse. A ONU criou, em 1948, criou ali um pedaço ali e trouxe, estava tudo disperso. Mas o que Deus tinha com Israel acabou no ano 70. Eles foram todos dispersos, foram presos, foram mortos, acabou a nação de Israel. Mas não existia Israel. Até 1948 não existia Israel. Mas a ONU criou e deu um pedaço para eles. Aí eles começaram a voltar. Os israelitas, os judeus que estavam dispersos, começaram a voltar e começaram a ocupar aquele território ali. Mas para Deus, nós somos um povo só. Tanto judeu como gentil, seja escravo, livre, seja quem for, 3:28 de Gálatas, somos um povo só. Hoje não tem, Deus não tem aquele povo. Antes Deus tinha aquele povo como um povo diferente, um povo especial, um povo zeloso, um povo que Deus chegou a chamar eles de menina dos meus olhos. Mas, na verdade, eles foram muito ingratos para com Deus, só fazendo o que era mal para com Deus. E por isso que Jesus disse: não se coloca pano novo em roupa velha, e nem vinho novo em barril, ou aquelas, naquele tempo eram umas bolsas de couro que eles faziam onde eles colocavam o vinho. Então Jesus disse que não faça isso. Meu irmão, minha irmã, se você gostou dessa mensagem, divulga. Continua me assistindo, eu estou todos os dias trazendo mensagem para edificação da nossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.